Olá pessoal, mais um MGF5. Agradeço demais quem está aí me acompanhando. Estamos pensando talvez em novos formatos e se você tiver uma ideia, seja bem-vindo. Então hoje a gente vai começar como, né? Nosso prefeito Ulisses Maia gosta de um decreto, né? E essa segunda-feira ele publicou um outro decreto liberando cinemas, né? Não sei se vocês sabem, mas os cinemas desde março eles estavam fechados. Imagina, já ia completar um ano, né, que eles não operavam. Aqui em Maringá e várias cidades do Brasil já estão operando, né? Já estão abertas as salas de cinemas. Então a ocupação é de 50%. Né? E no cinema, lembrando, é um uso bem interessante porque, apesar de ser um local fechado, e também as poltronas são numeradas, então o distanciamento é garantido. Né? E também os campos de futebol também foram liberados. Então, para quem gostava de jogar aquela peladinha aí com os amigos, já se informa aí que a bola vai voltar a rolar. Outro setor também que ainda vai continuar fechado é o setor de eventos, né? Só 25 pessoas, sem incluir crianças. É complicado, né? Porque há muito tempo esse setor não opera, então a gente precisa entender, né, como isso vai voltar, né? Porque muitas pessoas dependem dessa renda. E a gente precisa pensar neles também. O que volta também a operar são os parques públicos da cidade, né? O Parque do Ingá, o Buracão. Quem quiser, né, voltar a frequentar esses lugares, eles estão abertos novamente. Né? Porque imagina, um lugar mais aberto possível não existe. Né? Mais puro, um ar puro, sem contaminação, sem sentido fechar os parques públicos, na verdade. Ainda bem que eles foram abertos. Também uma outra questão que foi liberada são os pastéis, né? Você poder comer o seu pastelzinho frito na hora lá na feira. Eles estão liberados agora, né, para receber, mas os bares ainda não podem receber as pessoas na rua. As mesas na rua não pode ainda. O corona só circula nas mesas na rua. Dentro do estabelecimento fechado, eu acho que não circula. Continua proibido as mesas na rua. E o prefeito também, ele sugere para quem voltar de viagem que se isole voluntariamente. Então do decreto é isso, né? A cidade a Câmara Municipal está ainda em recesso, né? Ela só começa, os seus trabalhos da plenária começam em fevereiro e até lá a gente tem mais os atos do prefeito mesmo, que anunciou várias obras, né? Dentre a grande obra que foi mais comentada foi o Centro Cultural, para mim tinha que ser um centro de eventos, né? Mais interessante, né? Para atrair eventos de grande escala para a cidade, um espaço mais interessante. Vamos ver o que acontece, né? Uma outra notícia que impacta a nossa vida diretamente, né? A minha não tanto, que eu não uso gás lá em casa, lá é tudo energia elétrica, inclusive o fogão. Mas para quem usa gás para cozinhar e etc, vai subir 6%. E aqui eu queria trazer para vocês uma notícia, né? Uma notícia não, atualizar para vocês uma situação. Faz 7 anos que o nosso Congresso Nacional está com um projeto de lei para alterar a lei do gás. Lembra, o Paulo Guedes sempre falou, né, no choque do gás, né? Mas esse choque do gás já faz 2 anos que está esperando sair do papel, pelo menos no governo Bolsonaro, que está no plenário e não anda. Na verdade foi aprovado na Câmara dos Deputados um bom projeto. O Senado aprovou, mas diminuiu a eficácia dele e voltou para a Câmara dos Deputados, que não deu sequência ainda para esse projeto. Para quem não sabe, a exploração do gás no Brasil ela é monopólio da Petrobras. A demanda do gás no Brasil é muito grande, crescente, ou seja, aí a Petrobras não tem condições de aumentar a oferta para quem precisa e acabar aumentando o preço e fica aquela coisa, né? Aquele cara que fica sentado em cima e não resolve o problema, não passa a bola, é um monopólio, né? A gente escravo dele, aumenta os preços porque só tem ela que opera, ela não consegue melhorar a sua estrutura, né, de eficiência e tal. Então, fica aí uma dica para vocês, né? Para quem não sabia ainda, fica aí a informação. Tem as várias distribuidoras, mas quem detém o monopólio do gás, da distribuição, etc. Distribuição eu não sei, mas a exploração
é a Petrobras, aí ela que bota o preço. E hoje mesmo a Ford anunciou que vai fechar todas as fábricas no Brasil. A Ford tem 3 fábricas, ela opera no país há mais de 100 anos, foi a primeira montadora a se instalar no solo tupiniquim, só para título de informação. Desde 99 a Ford já recebeu cerca de 20 bilhões em incentivos fiscais. É isso mesmo, nós pagamos para a Ford poder ficar aqui operando no Brasil 20 bilhões de reais. Se for contar todas as montadoras do Brasil, foram 60 bilhões. Isso quer dizer que nada segurou essa empresa aqui. Porque, na verdade, é lógico que os entraves trabalhistas, a carga tributária brasileira, o problema nacional, isso atinge todas as empresas e isso provavelmente ajudou. Foi algo que impulsionou talvez a decisão da Ford de sair do país. Mas ela vai continuar operando, produzindo carros, veículos, né? Tanto na Argentina quanto no Uruguai. Mas já faz uns 2 anos ela noticiou que ela deixaria de produzir esses carros de passeio normal, Fusion, Focus, e ela focalizaria mais na produção de SUVs, porque é onde ela teria maiores margens. Isso, inclusive, ela já estava fazendo isso nos Estados Unidos. Então, assim, ela tá investindo mais em mobilidade urbana, em outros meios de transporte, como patinetes, vans compartilhadas, carros autônomos. Então, a Ford está, na verdade, mudando a sua cartela de produtos ou sua prestação, até a sua prestação de serviços, né? Mudando o seu enfoque comercial. Quem diria, na verdade? E, semana passada, tanto o Butantan quanto a Fiocruz pediram, né, a aprovação emergencial das vacinas. A Anvisa disse que o Butantan não disponibilizou os dados suficientes para ela poder analisar, e a Anvisa tem 10 dias para poder avaliar os laudos, né, os dados que foram apresentados para ela. E, segundo a Anvisa, o Butantan deixou muitos dados inconsistentes, ou vazios, ou inconclusivos. Aí ela solicitou mais dados, porém o que atrapalha muito é que no contrato que o governo de São Paulo assinou com a China, né, a Sinovac, na verdade, que é a empresa chinesa, já dizia que ela não ia disponibilizar esses dados, que seriam dados sigilosos de interesse dela. Então aí fica uma coisa, um imbróglio, né? A gente não sabe como pode ser resolvido isso. É uma questão problemática. O Dória já tem o calendário dele fixo, ele disse que não vai abrir mão de começar a vacinação no próximo dia 25, né? Então vamos ver o que vai dar isso daí. Até porque hoje foi divulgado que a vacina, em dados gerais, ela tem menos de 60% de eficácia, né? Se for só nas pessoas com casos leves, a eficiência dela é de 78%, ou seja, de cada 100 pessoas que pegam, 78 sai tranquilamente, e nos casos graves, 100%. Vamos ver o que vai dar essa história, né? Haja pano para manga, né? E vamos para o cenário internacional. Pega fogo, né, nos Estados Unidos. Infelizmente, a nação mais poderosa da Terra tem sua democracia testada por sair de um sistema inglês que, na época, né, antes dos americanos fundarem essa nação, eles quiseram ter um sistema eleitoral muito seguro, então eles criaram vários mecanismos para que não pudesse ser burlado o sistema eleitoral, né? Então lá não é como aqui, que é só a gente vota, tal, deu resultado e aceita-se. Não, tem a votação, depois tem os delegados, depois tem os deputados, depois tem o Congresso e até o vice-presidente. Então todos esses têm pesos praticamente de vetar o resultado ou de alterar o resultado. Então, assim, na semana passada, essa última situação, né, seria a reunião do Congresso americano, né, dos deputados e senadores, e foi nessa reunião que houve uma invasão de supostos apoiadores do Trump. Há muitas divergências com relação a isso, porque não foi isso que o Trump tinha solicitado, né? Ele tinha apenas convocado a população para estar lá junto no Capitólio, mas houve essa invasão. Também foram filmados, se vocês procurarem na internet, dá para ver que os policiais abriram os portões para a população entrar no Capitólio. Isso foi muito estranho. Existia uma esperança clara de que os deputados fossem alterar o resultado da eleição, fossem
existia inscrição de deputados e senadores para que isso acontecesse, só que depois dessa invasão tudo foi por água abaixo e os congressistas decidiram aprovar o resultado que já tinha vindo das eleições, né? E aí o Trump perdeu realmente praticamente a sua última chance de reverter aquele resultado. E o que aconteceu? O Twitter, logo após isso, ele baniu o Trump das redes sociais, ou seja, o Trump não tem mais a conta dele. E depois desse banimento, o próprio Facebook, com o Instagram, seguiu o caminho, né, eliminou o presidente americano. Por não ter uma rede social para se comunicar, ele buscou uma alternativa. Na verdade, já existia essa alternativa e ele, na verdade, os apoiadores dele foram para o Parler, que é como se fosse um Twitter. Tanto a Apple quanto o Google decidiram tirar o Parler de suas lojas de aplicativos e aí essa plataforma não conseguiu mais operar, né? E até a Amazon decidiu suspender a hospedagem do Parler. Então, assim, praticamente o Trump ficou sem voz, né? Isso eu achei estranhíssimo, né? Algo desnecessário, né? Aquela velha frase, né? Eu posso discordar completamente, veementemente de você, mas eu vou lutar com todas as minhas forças para que você tenha esse direito de discordar, de falar. Até porque, né, ele mesmo pediu paz, ele pediu para as pessoas se dispersarem após a invasão, né, de frente do Capitólio. Então, assim, muito estranho todos esses fatos, esses acontecimentos. Nós devemos ficar atentos a isso, porque toda decisão lá, ela reflete, ou toda falta de decisão, ou toda embaralho de decisão lá, vem para cá também, porque é como se fosse padrões, né, que são estabelecidos ou não, né? Isso seria uma censura, né? Isso preocupa demais. Eu, pelo menos a mim, eu vejo isso como um levante, né, desnecessário, porque isso para mim é uma tentativa de calar a voz de alguém. E também o próprio Congresso lá, eu esqueci o nome da presidente da Câmara dos Deputados, aquela mulher, ela entrou com um pedido de impeachment do Trump, faltando tipo 10 dias para acabar o mandato dele, só para ele não poder mais se reeleger. Entrar como, tipo, para que isso? Desnecessariamente, né? A toque de caixa vai fazer isso, esse processo. Então, assim, fica aí. É tudo que eu gostaria de falar com vocês. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe, comente, que isso é extremamente importante. Compartilhe com quem você gosta. Você fala assim, tem gente que gosta de ouvir sobre notícias rapidinho. O que é 10, 12 minutos aí que eu acho que vai dar esse vídeo aqui? Vai lá, no YouTube tem esse vídeo, põe na velocidade 1.5, 1.7. Minha voz não vai ficar estranha, então é uma dica para acelerar e você ouvir tudo rapidinho. Mas é isso aí, beleza? Um abração, fique com Deus. Falou!